Olá, paz a todos, bem-vindos aí mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Vamos para mais um vídeo e antes de começarmos mais uma vez, vamos pedir aí para que você possa fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike. Eu sou o Carlinhos e vamos estar falando aí a respeito das narrativas da esquerda, que tem sido aí o grande objeto de utilização, de manipulação da verdade e que tem aí efetuado grande estrago na direita do Brasil, né? Então nós vamos ter aí um vídeo depois da vinheta, e antes de nós irmos para a vinheta, vou compartilhar com vocês uma palavra que vai estar lá em Provérbios 22, a partir do versículo 20, e diz assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder a palavras da verdade aos que te consultarem. Então, nós sempre temos que primar pela verdade. A verdade, ela é fundamental para a nossa vida, e com certeza, quando nós olhamos para isso, identificamos que muitas vezes as pessoas não caminham na verdade e a esquerda não caminha na verdade, ok? Então vamos para a vinheta, depois vamos voltar com o vídeo. Até lá! Narrativas da esquerda e a direita no Brasil. A partir do momento que a direita se viu sem representação, isso demorou mais de 30 anos, na cultura, na mídia e no meio político. Mesmo sendo a maioria da população conservadora, formada por católicos, cristãos e espíritas, uma realidade que começou com o alerta sobre isto do professor Olavo de Carvalho. Por outro lado, a esquerda dá início a uma série de narrativas contra o movimento de direita, na tentativa de desafiar e desmotivar o movimento. Com o apoio midiático, as narrativas ganham força e polarizam o país. Durante as eleições, isto foi evidenciado o tempo todo. Nas narrativas da esquerda sobre o único representante da direita, rótulos como fascista, nazista, racista, xenofóbico, misógino e homofóbico eram o mais comum. Governo eleito e a esquerda derrotada. Começa a lacração com a turma da resistência. E as narrativas agora se fortificam em destruir o Brasil como Estado democrático de direito e constroem uma narrativa que somos uma ditadura. O ápice dessa narrativa chega com o documentário de Petra Costa, Democracia em Vertigem. Com a contenção de gastos para equilibrar as contas do governo, o analfabetismo funcional é exposto, entendendo como corte de verbas. E surge a narrativa governo contra a educação. E mais uma vez, utilizando da massa ultra-esquerdista, universitários protestam com faixas contra o governo, associando novamente ao fascismo. Anualmente, a temporada de queimadas na Amazônia é comum. Porém, em 2019, ela se tornou motivo de várias manchetes e nas manifestações anti-governo, induzindo a todos os países a acreditarem que a política ambiental do atual governo promovia queimadas como desmatamento, o que atraiu olhares do presidente Macron, que declarou a Amazônia pertencendo ao mundo. Vejamos, por exemplo, nessa imagem. Há uma grande parcela de pessoas
E há apenas uma jovem erguendo um cartaz, defendendo a Amazônia contra o governo. Só que se você observar, só há essa pessoa manifestando. As demais estão alheias ao que está acontecendo. Mas eles utilizam essa imagem, querendo induzir a todos acreditem que todas as pessoas que estão nessa imagem participam do mesmo ato. Narrativas da esquerda. A ironizada frase "será só uma gripezinha", de autoria do Dr. Drauzio Varela, que foi mencionada por JB em seu pronunciamento, se tornou o alvo de ataques e de ridicularização do presidente. E no combate à pandemia, a bola da vez foi a hidroxicloroquina, que foi defendida por Bolsonaro e Trump como um medicamento eficaz contra o vírus. Foi o alvo do político para atingir o governo sem levar em conta as mortes de centenas de pessoas que poderiam ser salvas. Um copo de leite utilizado em campanha a favor dos produtores se torna um alvo na narrativa esquerdista de supremacia racial e de nazismo construído pelo Haddad, na tentativa de insuflar as manifestações antirraciais e embarcando nos protestos americanos depois do fatídico caso de George Floyd. Mas foram as torcidas organizadas que foram às ruas gritar por democracia, promovendo quebra-quebra e baderna. A comemoração dos 500 dias de governo foram ridicularizadas mais uma vez, tentando aí transferir uma imagem de nazismo ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Torcidas de times de futebol organizaram um ato em defesa da democracia. A manifestação começou pacífica, mas houve confronto ao encontrar uma outra manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro. A polícia interveio. Torcidas organizadas de times rivais se uniram na Avenida Paulista para uma manifestação a favor da democracia. A manifestação conjunta havia sido convocada pela internet. Juntaram-se no mesmo grupo torcedores de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. No vão livre do MASP, com faixas e palavras de ordem, os torcedores defenderam a democracia. Dali, eles iniciaram uma marcha pela Avenida Paulista, um protesto pacífico em que a palavra principal continuou sendo entoada. A polícia militar acompanhava à distância. Em Brasília, mais um ato antidemocrático. O presidente Jair Bolsonaro desfilou montado a cavalo. Bem, eu tentei trazer aí um pouquinho, né, alguns exemplos aí sobre as narrativas da esquerda, porque é muita coisa, não dá para colocar tudo. Mas nós temos visto aí o modus operandi como a esquerda trabalha para a desconstrução da reputação das pessoas, desconstrução da imagem das pessoas e desconstrução daquilo que tem sido feito. E ela não precisa da verdade, ela apenas precisa criar uma narrativa. E, né, como nos é dito, uma mentira contada 100 vezes passa a ser verdade. E eles acreditam nisso muito bem. Então eu percebi que durante esse tempo, nós como direita temos sido aí atacados, né, durante todo esse tempo. E a partir daí eu entendi como as coisas funcionam. Nós temos aí nadado contra a corrente e nós não temos alcançado a outra margem. Nós temos sido carregados aí pelas torrentes de narrativas da esquerda e tudo que nós fazemos é dar braçadas e mais braçadas sem parecer sair do lugar, a ponto de muitas vezes submergir sobre um rio de lodo, de lamas. Nós somos uma voz tênue, né, fraca. É assim que a direita, né, está. Ela não consegue se impor
as nossas afirmações, os nossos discursos não têm posição. E aí nós vivemos o tempo todo nos defendendo ou reagindo contra as narrativas da esquerda. Hegemonicamente, né, a esquerda ela é superior na cultura, na mídia. Ela cria suas narrativas e essas narrativas ganham força na mídia totalmente ideológica e na cultura. Vai seguindo pelos mesmos ideais. Posteriormente, essas narrativas elas ganham as ruas, né, e as suas camadas periféricas através dos grupos de movimentos negros, LGBTs e afins, feministas, e essas narrativas ecoam, né, em alto e sonoro tom para todos os lados. E aí desta forma a direita fica encurralada, dando respostas sem quebrar o efeito das narrativas, que é a desmoralização e a destruição dos seus representantes, e assim uma maioria que acaba sendo absorvida pelas narrativas esquerdistas. E ainda pior do que ficar simplesmente com essa questão de se contorcionar para responder às narrativas que não têm fundamento, ela consegue aí destruir a imagem daqueles que defendem a direita. E muitos dos que se dizem de direita acabam embarcando nessa vibe e reproduzindo as mesmas narrativas. Porque você se afirma de direita, é preciso se posicionar como direita. Não basta só falar que você é de direita, você precisa se posicionar com relação a isso. Então você não pode simplesmente aceitar essas narrativas. E alguns, além de aceitar a narrativa, acabam reproduzindo as mesmas narrativas que a esquerda utiliza. Quando nós nos afirmamos como sendo de direita, nós precisamos nos posicionar verdadeiramente e ter uma percepção de nós mesmos, da nossa visão de mundo. Nós precisamos compreender, né, no nosso ponto de vista, através das nossas ideias, da nossa visão de mundo, que independente de qualquer circunstância, o nosso pensamento em relação à vida, por exemplo, nós sempre seremos pró-vida. Em qualquer circunstância, nós vamos sempre defender o direito de nascer de uma criança. Ainda que muitas narrativas ao contrário se coloquem, mas nós vamos nos defender a favor da vida. Por exemplo, se um marginal entra na casa de um trabalhador e esse trabalhador consegue reagir e mata esse marginal, não vai inverter a situação. O marginal não vai passar a ser vítima. Ele continua sendo um marginal, ele continua sendo um bandido que invadiu a casa do cidadão de bem. Então essa inversão de valores que a esquerda faz através dessas narrativas é que precisa ser quebrado, né? E a gente vê isso da mesma forma na situação do governo. Nós elegemos um governo que é honesto, nós elegemos um governo que não tem envolvimento com corrupção, e em todo o tempo nós temos sofrido com narrativas contra esse governo, e nós não nos posicionamos, né, de uma forma que nós possamos realmente afirmar que esse é um governo honesto, que esse é um governo digno, que esse é um governo que nos representa. E se você é de direita e você cai nessas narrativas de esquerda, você está se auto-sabotando, você está sabotando a sua visão de mundo, você está sabotando o seu pensamento. Fight and fight. Esse combater fogo com fogo não quer dizer que nós temos que responder a eles da mesma forma ou criarmos outras narrativas e combater a deles. Assim nos tornaríamos como eles. Mas sabemos que temos uma arma muito mais poderosa e indestrutível,
Nós temos a verdade ela vai estar do nosso lado. E nós precisamos criar afirmações, criar discursos baseados nessa verdade que nós temos ela com tanta segurança. Assim nós podemos destruir as narrativas falaciosas com retórica, né, de que a esquerda somente só querem o mal do país. Eles querem destruir as famílias, querem, né, a liberação das drogas, querem a erotização das crianças. Então essas narrativas criadas a favor disso precisam ser combatidas com a verdade. Somente a verdade pode destruir, né? Lembrando do período de campanha, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não pode fugir de nós. A verdade ela é libertadora. E eu creio que a partir do momento que nós começarmos a colocar a verdade acima de tudo, impor essa verdade, empunhar a verdade, conseguiremos encaixar essa verdade, né, dentro das narrativas da esquerda, e assim nós destruiremos os ataques até que comece a mudar a tática de abordagem deles. Mas eles vão precisar mudar a tática, e isso vai levar um tempo. Eu acredito que nós precisamos também sair da defensiva e partir para o ataque. Nós estamos só na defensiva. Nós precisamos mudar nossa tática de jogo político. Nós não podemos permanecer o tempo todo nos defendendo e sem ao menos contra-atacar o inimigo. E a melhor defesa é o ataque. Portanto, precisamos tomar ações, né, em duas frentes. Uma criando afirmações e discursos políticos baseados nesta verdade que nós acreditamos, e por isso isso nos garante que não poderão nos atribuir nenhum crime, embora que possam nos rotular ou nos acusar dos crimes que eles mesmos praticam, mas nós sempre estaremos com a verdade. Em contrapartida, nós temos que acusá-los de que eles são contra o país, acusá-los de que eles são contra a família e são contra a sociedade de bem, né? E isso é uma evidência, isso é verdadeiro. Nós temos esses fatos baseados na verdade. Ao invés de ficarmos acuados, nós temos que acuá-los. A primeira ação que devemos tomar é criar essas afirmações, criar discursos políticos baseados na verdade que nós acreditamos. Nós somos muito mais do que apoiadores do governo. Nós somos o povo que escolheu porque queríamos uma representação. Somos a maioria de católicos, de evangélicos, de espíritas e todos os que acreditam na família, na formação religiosa e em uma sociedade justa e de livre iniciativa privada. Somos homens e mulheres de bem e nós queremos um país livre. Nós queremos um país livre do marxismo cultural. Nós queremos um país livre de um Estado gigante que interfira em todas as áreas da sociedade. Livre dos abusos do poder de membros institucionais, com garantia de nossos direitos constitucionais preservados. Liberdade de pensamento e de expressão ampla. A valorização do indivíduo, não de classes que servem apenas para dividir a sociedade. O Brasil não é dividido entre negros e brancos e índios, mas nós somos formados de negros, brancos e índios. Temos que perceber essa diferença, né? Essa construção desse discurso. Nós não somos empresários contra trabalhadores. Nós somos empresários e trabalhadores que construímos esse novo país. Não são homens contra mulheres, nem mulheres contra homens, mas homens e mulheres criados para serem família, para formarem famílias, para a proteção do Estado, segundo o que está no artigo 226, inciso 3º da Constituição. Apoiamos este governo que nós elegemos, pois nós temos a certeza de que ele é o melhor para o Brasil.
A legitimidade das urnas tem que prevalecer. Respeite a decisão da maioria como expressão da vontade popular. A segunda ação é que nós temos que silenciar as narrativas. Usar uma dialética erística. Quando a esquerda vier com a narrativa, nós trazemos o nosso discurso. Nós vamos responder questionando do que fala as nossas ideias, daquilo que nós acreditamos. Somos um povo. Vamos reconstruir o Brasil todos juntos. O Brasil não precisa de quem torça contra, mas de quem está a favor do cidadão de bem, das famílias e sobretudo dos mais pobres. Assim nós venceremos esse inimigo no seu próprio terreno, conquistando o espaço que nós temos aí para conquistar. Vamos vencê-lo no seu campo de batalha, no espaço que eles estão nos dando para que possamos vencê-lo, nas mídias, calando a voz dissonante da esquerda com a verdade. Então, nós precisamos aí assistir os canais que nos representam. Nós precisamos dar voz para aqueles que nos representam. Existem grandes jornalistas aí que têm falado a nossa voz. Existem grandes homens e mulheres aí que têm expressado a vontade popular. É para eles que nós temos que dar audiência, é para eles que nós temos que dar a nossa voz. E aí nós possamos estar refletindo sobre como nós queremos mudar o nosso país, mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Até o próximo vídeo. Deus, pátria, família. Deus abençoe a todos.